das diversas especialidades, e o enfoque principal aqui desta sessão é uma real aproximação com o serviço de urgência e emergência da cardiopulmonar. Nós somos muito parceiros e temos várias estratégias para aproximarmos ainda mais. Vai dividir comigo aqui a moderação, a doutora Glória Bonfim, que é coordenadora da hematologia da regional da Rede DOR, e o José Airan, que é o coordenador do pronto-socorro do Hospital Cardiopulmonar. Nossa ideia é fazer uma sessão prática de, primeiro, como o paciente se apresenta na emergência, o que leva o paciente a se apresentar na emergência. Esse é apenas o primeiro fórum de outros que podem vir na nossa aproximação com a emergência. E, em seguida, a nossa coordenadora de enfermagem da Oncologia do HCP vai nos falar sobre o projeto que a rede tem de navegação de pacientes oncológicos, rapidamente, para mostrar o quão a gente pode facilitar a vida do paciente neste cenário e facilitar principalmente o bem-estar do paciente no ambiente hospitalar. Então, para dar início à sessão, eu vou convocar meu colega Vinícius Carreira, que é oncologista clínico da Oncologia DOR, lá do HCP, para ministrar a primeira aula. Vini, você pode compartilhar a sua tela. Antes de compartilhar a tela, eu queria dar boa noite a todos, e eu vejo aqui alguns rostos conhecidos da emergência. É um prazer estar... Na verdade, a gente está falando de igual para igual, e meu plano aqui é fazer uma aula dialogada, expositiva, para a gente, em alguns momentos, interagir, para a gente se conhecer melhor, o time da oncologia, o time da hematologia e o time da emergência, né? Somos o mesmo time tratando os mesmos pacientes. Eu fiz uma aula de forma de cunho bastante prático, em vez de abordar algumas urgências oncológicas, que são bastante incomuns, vamos tentar fazer bem feito o que leva mais o paciente à emergência, e tentar otimizar o cuidado, tanto o que estiver precisando da nossa parte, quanto da emergência, e tentar criar fluxo. Espero que essa seja só uma primeira reunião de várias, então eu começo aqui compartilhando minha tela. Eu acho que em 15 a 20 minutos eu consigo discutir esse tópico do paciente com câncer que procura o serviço de emergência, né? Não tem um conflito de interesse para essa aula. Eu coloquei na agenda alguns tópicos, como a epidemiologia do câncer no Brasil, o paciente com câncer no serviço de emergência, incluindo o paciente com câncer no serviço de emergência da cardiopulmonar, alguns dados gentilmente cedidos por Dr. Alan Neves, agradeço. Alguns aspectos práticos, né? O objetivo não é ensinar ninguém a tratar dor, mas é dar algumas dicas de quem trata muito paciente com dor oncológica e usa opioide forte, alguma coisa no manejo da neutropenia febril, que é uma complicação que não manejada corretamente pode ter um índice de mortalidade muito elevado, e algumas outras urgências oncológicas, como hipercalcemia da malignidade, compressão medular, e a gente vai dialogando. Só para ter uma ideia, o câncer hoje é a segunda causa de morte no mundo, né? Nos Estados Unidos, na próxima década, deve passar as doenças cardiovasculares, e 1 em cada 6 mortes é por causa de câncer. E a gente sabe, hoje em dia, o paciente que costuma falecer no ambiente hospitalar. Então, cada vez mais a gente vai ver o paciente com câncer na emergência. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, as 3 principais causas de câncer em homens são próstata, colo e reto e pulmão. Esses 3 compreendem mais ou menos um pouco mais de 30% dos casos de câncer em homens, enquanto nas mulheres a sequência é mama, colo e reto e colo de útero, também dando um pouco mais de 30%. Já quando a gente vê a mortalidade, o câncer de pulmão, ele ranqueia em primeiro lugar em homens, segundo em mulheres, a mama pela incidência primeiro em mulheres e próstata segundo em homens. Esses vão ser os casos que a gente vai ver mais na emergência. É normal que o câncer avançado acabe internando mais.
E dados da emergência do cardiopulmonar, eu pedi para a Alan um corte, um período de tempo de 6 meses, para a gente ter uma ideia, e a gente escolheu um período pré-pandemia, de setembro de 19 a fevereiro de 2020. Foram quase 10 mil atendimentos na emergência. Desses atendimentos, 70 foram rastreados com CID-C. Certamente foram muito mais pacientes, mas acredito que a maioria dos pacientes entram com CID do sintoma, né? E isso corresponde a 0,7%, eu acredito que tenha muito mais pacientes. Mas desses 70 atendimentos com CID-C, 23% internaram, que deu uma conversão de internação de 32,8%. E a faixa etária desses pacientes atendidos na emergência com câncer, a maioria na faixa de 60 a 79 anos, parecido com a faixa etária do paciente que frequenta a cardiopulmonar. Quando a gente avalia também nos Estados Unidos um grande grupo de pesquisa em emergências oncológicas, tanto em hospitais oncológicos quanto hospitais gerais, foi feito um estudo prospectivo com 1.075 pacientes elegíveis com câncer em atividade, e a idade mediana desse grupo era de 62 anos, a maioria tinha recebido um tratamento para o câncer nos últimos 30 dias, e a maioria tinha doença avançada ou metastática. E veja que a conversão aqui de internação foi de 57%. Nosso tempo de corte foi pequeno e também, talvez nos Estados Unidos as práticas sejam diferentes um pouco. Mas veja que a dor foi a principal causa que motivou a vinda na emergência, e isso a gente vê na prática, e o score médio de dor foi de 6,4. E por isso eu trago o aspecto prático de manejo de dor na emergência como o primeiro tópico para a gente abordar de forma específica, né? Todos sabem como tratar dor, mas vale a pena a gente fazer uma revisão e eu passar algumas dicas de quem lida muito com o paciente usando opioide forte. Então, a OMS ela estabelece uma ladeira de escalonar os medicamentos para dor, desde analgésicos fracos e anti-inflamatórios para uma dor leve, passando por tramadol ou codeína para uma dor moderada, até morfina e seus parentes para uma dor severa. É interessante a gente lembrar de fazer uma boa conciliação medicamentosa na emergência. Muitos pacientes esquecem de relatar, aí eu já peguei paciente que estava usando adesivo já na enfermaria e tipo, só na hora de trocar é que ele avisou. Então, o paciente está usando há algum tempo e esquece de avisar. Então, por exemplo, Durogesic Detrans, que é fentanilo transdérmico, Restiva, que é bupropion, que são parentes mais potentes da morfina. É importante a gente lembrar desses medicamentos. E eu trago um paciente aqui, só para a gente interagir também, que muitos já devem ter atendido na emergência com certeza. Esse paciente já é paciente cardiopulmonar desde antes dele ter câncer, todos os médicos dele são cardiopulmonar, e ele tem ido muito na emergência. Só para passar o caso aqui, 65 anos, tem um HIV em uso de antirretroviral, com CD4 alto, carga viral indetectável, teve embolia pulmonar no final do ano passado ou início desse ano, teve convulsão pós-neurotóxico, ele usa anticonvulsivante, teve um CA de língua, que eu tratei em outra instituição em 2015, com radioquímio, tem uma diabetes tipo 1 hoje induzida pela imunoterapia, que depois eu explico mais a questão da imunoterapia, e hoje ele está tratando um carcinoma epidermoide metastático para o pulmão, que eu não sei se é primário ou meta, ele tem uma massa grande que invade a parede torácica e outros nódulos secundários. A anatomia patológica não consegue distinguir se é meta ou primário nesse tipo de histologia. Isso foi em 2018, né, e eu comecei a tratar ele com um combo de químico e imuno. Ele teve uma resposta parcial profunda, só para os oncologistas saberem, ele tinha um PDL1 de 100% na biópsia, e ele usou imuno até meados desse ano, quando ele teve uma franca progressão em parede torácica, com compressão, infiltração de vários arcos costais e muita dor neuropática. Ele fez radioterapia dessa massa, houve uma redução da dor, mas de curta duração, e ele começou uma quimioterapia de segunda linha. Só para você ter uma ideia, quando ele foi admitido agora, mês passado, mais ou menos, essa era a lista do que ele estava usando.
canabidiol 2 vezes por dia, Dimorf LC 60 miligramas 2 vezes por dia. É comum eu ver o paciente que está usando Dimorf LC, Dimorf de liberação controlada, não tem na cardiopulmonar. Aí o ideal é botar remédio do paciente, porque às vezes no outro dia o cara está lá com o Dimorf 30 miligramas de 12 em 12, ou 60 de 12 em 12. E o Dimorf que tem na cardio é de meia-vida de 4 a 6 horas. Então é um detalhe, uma dica. Pregabalina em dose alta, novalgina, duloxetina para dor neuropática, e tinha aumentado o Dimorf de escape, 60 miligramas nas últimas 24 horas, né? E ele também não tolera anti-inflamatório, que funciona bastante, né, para algumas dores oncológicas, e corticóide, quando ele usa um pouquinho, a glicemia dele estoura por causa da diabetes. Então, ele foi admitido na emergência com dor oncológica, intensidade 8 em 10. Eu acho muito legal a cardiopulmonar tem isso aqui como um sinal vital, e a enfermagem, eu fiz uma revisão desse prontuário, a enfermagem periodicamente registra a dor, a característica, etc. E esse paciente chegou na emergência, foi logo atendido, medicado. A dor foi do score 8 para 1. Isso aqui na internação foi muito difícil controlar a dor dele, porque ele precisava de doses que o deixavam praticamente sedado, e ele não queria ficar sedado. A neurocirurgia conseguiu colocar um catéter via lombar até chegar no nível torácico alto e infundir morfina intratecal, e a dor tirou com uma luva. Só que isso aí foi um teste, aí vai ser pedido um infusor de morfina intratecal, que está próximo de ser implantado. Ele fica com esse dispositivo em casa. Então, é uma dor de difícil controle. Só para a gente lembrar da equivalência analgésica, é bom ter essa cola. Eu também não lembro assim, de cor sempre, né? Mas 10 miligramas de morfina equivale a 5, né? Então, se o paciente usa 120 miligramas por dia, você faz a conta para deixar venoso quando o paciente vai internar. Oxycontin ou oxicodona a gente usa muito. Eu uso geralmente uma dose de 20 miligramas, de 12 em 12. Metadona eu uso pouco, mas é um remédio barato e bastante eficaz. O problema só é o metabolismo hepático, que o paciente que tiver algum grau de disfunção hepática pode ter uma circulação por muito tempo. Fentanil transdérmico, que é o Duragesic Detrans, ele é ótimo, especialmente o paciente que está fazendo radioterapia na região de cabeça e pescoço. Você coloca um adesivo e troca a cada 72 horas. A dose de 25 microgramas equivale a 60 miligramas de morfina. E codeína e tramadol eu uso pouco no paciente que está com esse nível de dor, que chega com uma dor muito intensa no pronto-socorro. Então, só para a gente bater esse papo aí, eu pensaria em fazer 10 miligramas de Dimorf para esse paciente, né? O pico de efeito analgésico é obtido em 20 minutos e a duração da analgesia vai de 4 a 5 horas. E eu reavalio a cada 30 minutos, 1 hora, checo toxicidade e aplico de novo. Quando a gente fez residência lá no Instituto Câncer do Estado de São Paulo, a gente passava, tinha emergência oncológica, a gente passava na emergência, e então a gente era craque de fazer isso o tempo todo, mas às vezes a gente exagerava e dava dose muito alta, o paciente sedava, então às vezes é melhor ir até mais devagar. Esse paciente fez 5 miligramas, foi o suficiente para... Eu tinha escrito isso aqui primeiro, depois eu fui olhar o prontuário dele, ele tinha feito 5 miligramas e foi suficiente para melhorar a dor dele na emergência. A segunda causa de internação é febre, né? O paciente com câncer faz febre, e pode ser uma coisa mais simples, mas pode ser algo mais sério. A gente tem que pensar sempre em neutropenia febril. No Brasil, que a gente vê mais a temperatura axilar acima de 37,8, e neutrófilos acima de 500 ou abaixo de 500, ou uma expectativa de queda nas próximas 48 horas. Depois, doutora Glória Bonfim, se quiser fazer comentários mais relacionados aos tumores hematológicos, porque eu puxei a sardinha mais para os tumores sólidos. Geralmente ocorre uma semana após a químio, a etiologia infecciosa só é identificada em 40% a 50% das vezes. Em caso, por exemplo, de bacteremia por gram-negativo num neutropênico não tratado adequadamente com antibiótico, chega a ter mortalidade de 70%, né? Esse gráfico aqui à direita é o gráfico de mortalidade de uma coorte de 115 hospitais e mais de 40 mil pacientes internados com neutropenia febril de 1995 a 2000, que mostra que pode variar desde menos de 5%, quando o paciente não tem comorbidades, até mais de 20% de mortalidade nos pacientes com 2 ou mais comorbidades. Então,
é importante reconhecer precocemente e agir de forma rápida. No consultório, a gente usa esse score aqui do MASC, que é o Multinational Association of Supportive Cancer Care. Alguns pacientes de baixo risco, na verdade, o baixo risco é quando tem um score alto, e alto risco quando tem um score baixo. Os pacientes de baixo risco, eu consigo algumas neutropenias febril administrar ambulatorialmente, mas o paciente que dá entrada na emergência, a maioria é alto risco. Eu cito esse exemplo aqui de um paciente meu. Aqui é para você fazer a pontuação. Um paciente meu cheio de comorbidade, com câncer de bexiga T3, M0, M0. Deixa eu ver aí como é. Vocês estão ouvindo o Vinícius? Sem áudio, Vinícius. Sem áudio, Vinícius. Vini, sem áudio. Oi, Vinícius? 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 Mandar uma mensagem, talvez. Vinícius? Perda do apetite. Voltou agora. Vinícius, repete, não deu para ouvir Ele nada. ficou sem áudio por uns 1 minuto, mais ou menos. Foi mesmo? Tá bom. Eu estava em qual slide? Nesse slide? Esse. Pronto. Então, assim, aqui é um exemplo do critério da MASC, que é o multinacional. Você fechou seu áudio agora, Vini. Agora abriu. Quem não está falando, pode fechar o áudio, por favor? Vocês estão me ouvindo? Agora estou. Agora sim. Eu não estou fechando meu áudio, não. Será que o administrador está fechando o áudio? Cuidado para ninguém estar fechando meu áudio aqui, não. Pode ser. Tá? Quando bota para fechar o áudio de todo mundo. Tá. Então, aqui é o critério da MASC. É um paciente aqui meu com múltiplas comorbidades, com câncer de bexiga, que está fazendo rádio. Ele teve febre de 39 sem foco aparente. E aí, a gente classificando ele aqui, dá alto risco, a gente interna. Geralmente, o paciente que dá entrada na emergência é sempre de alto risco. São raros os pacientes que são de baixo risco e dá para manejar a neutropenia ambulatorialmente. Esse mesmo paciente que eu contei da dor oncológica, depois de resolvida a dor oncológica, ele também na emergência referia um início recente de constipação, náusea, vômitos, perda do apetite e aumento da sede. No exame físico ele estava levemente confuso. Aí de suspeita a gente pensa sintoma relacionado à neoplasia, quimioterapia, os opioides, etc. Mas aqui foi uma outra urgência oncológica. Eu queria ver se alguém quer dar uma pista aí, o que esse paciente pode ter, qual a suspeita, algum chute. Tô esperando aí alguém se manifestar, não sejam tímidos. Hipercalcemia. Quem falou? Fui eu, Vini. Alain? Não, Rodrigo, Guindaline. Oi, Guinda, é porque eu estou fechado aqui a minha tela, eu não vi que foi você. Sim, hipercalcemia, exatamente. Mas o cálcio dele estava 13,2, uma hipercalcemia moderada. Os sintomas são muito inespecíficos, poderia ser explicado por todos os outros achados dele também. Então, assim, o que eu faço assim, na prática é todo paciente com câncer que admite, eu peço cálcio. Né? Assim, paciente com câncer, eu peço cálcio porque é muito comum o paciente ter hipercalcemia e os sintomas são muito inespecíficos. Né? Então, é graduado em leve, moderado e grave. O paciente com hipercalcemia grave pode ter confusão mental ou coma e evoluir para óbito. Em alguns casos precisa até de diálise para resolver. Quase entre 20% e 30% dos pacientes acabam desenvolvendo uma hipercalcemia no curso da doença. Hipercalcemia é um fator prognóstico muito ruim. Tem um paper do New England que descreve uma sobrevida mediana de até 30 dias. Na prática, a gente sabe que é melhor do que isso. Né? A hipercalcemia tem vários modos. Né? Esse paciente não tinha meta óssea. Tem uma forma de hipercalcemia que é
um aumento da reabsorção óssea das metástases osteolíticas, que libera cálcio no sangue e leva à hipercalcemia. Esse paciente provavelmente tinha uma hipercalcemia paraneoplásica, humoral, por produção de hormônio de um peptídeo parecido com PTH, que é o PTH-RP, e leva à hipercalcemia. Então, o manejo de hipercalcemia na emergência é hidratação vigorosa, cuidado com insuficiência cardíaca congestiva. Então, a gente enche o tanque e depois dá diurético, porque isso leva à calciurese, né? Se disponível na emergência, ou deixa para fazer quando o paciente já for admitido, pode fazer algum bisfosfonato venoso, como pamidronato, zoledronato. Glucocorticoide também é ativo em alguns tumores, como câncer de mama, alguns linfomas, a maioria dos linfomas. E tem outras urgências oncológicas que, na verdade, a gente pode discutir em outras ocasiões. Geralmente dá tempo de chamar o especialista, seriam detalhes, eu não queria me alongar muito, queria que a gente tivesse tempo para discutir, para a Heloísa também apresentar o projeto dela. Então, da minha parte, por hoje é só isso, viu? Obrigado. Excelente, Vinícius, bastante prática, concisa, fez um panorama, inclusive usando dados de realidade do local nossa. Certamente esses números estão subnotificados, porque eles internam realmente com os CIDs dos diagnósticos secundários. Para se ter uma ideia, mesmo na pandemia, a gente rodou com cerca de 8 internados, né? Só nós na oncologia. Então, você vê uma ideia que a procura da emergência realmente ela é mais pujante que isso, certamente. Tá? Depois nós vamos ter um fórum de discussão, onde eu gostaria que todos participassem. Dessa forma, eu vou seguir direto para a Heloísa Bittencourt. A Heloísa é a nossa coordenadora da enfermagem da Oncologia do HCP e vai nos trazer um pouquinho da experiência da rede DO com a navegação. Na verdade, esse é um projeto da rede, implantado em vários serviços da rede DO pelo Brasil. É um protocolo nacional, institucional, e que tem esse papel dois papéis, na verdade, de aumentar a satisfação do cliente, resolvendo literalmente a vida dele, e também retendo o paciente, que é importante para a sobrevivência do nosso serviço. Então, a Heloísa vai falar, e depois nós vamos abrir o fórum com os participantes, que é o Dr. Jamil, a enfermeira Vanessa e a oncologista Renata, que está substituindo Samira. Heloísa, por favor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui presente diante de tantos, né, que eu já trabalhei até em outras instituições, a equipe de enfermagem também aí em peso. Eu vou trazer hoje, né, para vocês um pouco, como o Dr. Rodrigo falou, da proposta, né, da navegação. Na verdade, nós idealizamos esse projeto dentro da Cardiopulmonar desde março, né? Chegamos a nos reunir com integrantes da emergência, nas coordenações. O projeto foi interrompido, né, momentaneamente por conta aí da pandemia, mas agora nós iremos retomar. E a idealização também desse momento foi para sensibilizar, né, a equipe, claro, primeiramente apresentar o projeto, mas sensibilizar a equipe. Eu falo como enfermeira, né, o projeto de navegação foi idealizado em 1990, né, por um médico americano, justamente para facilitar, né, o acesso desse paciente dentro da instituição, né, e assim está antecipando, né, diagnóstico e tratamento, né, garantindo uma sobrevida e uma qualidade de vida. Você não compartilhou, Elo, sua apresentação. Eu vou abrir a apresentação. E aí nós temos um fluxo desenhado, né, dentro da instituição, que é o enfermeiro navegador. Nós elegemos 3 áreas, né, para estar fazendo a captação desses pacientes, que seria a emergência, né, a porta de entrada, a bioimagem também, né, porque muitos pacientes passam, né, pelo serviço de bioimagem, e centro cirúrgico. Né? Mas o início realmente da captação do paciente é emergência. Então, a equipe tem que estar treinada, né, e atenta aos sinais e sintomas que esse paciente pode apresentar, e aí, assim, está despertando, né, para um perfil oncológico.
além de uma história clínica, né, detalhada também, está atento aos sinais e sintomas. Então, agora, vou dar início, tá, à apresentação. Só um momento, doutor, vou compartilhar a tela. Tá disponível para vocês? Tá sim, é só colocar no modo... Isso. Só para garantir. Aqui só uma apresentação da rede e a navegação, então, como eu falei, né, uma organização estratégica justamente do cuidado, né, e o que a gente tem que estar em foco é cuidado centrado no paciente. Né? Cada vez mais trabalhamos com a linha de cuidado, onde esse acompanhamento tem que ser contínuo, né, com foco nas necessidades do paciente. E abrange, né, como eu falei no início, então a emergência como porta de entrada, o diagnóstico, o tratamento e a sobrevida. Então, eu, enquanto enfermeiro, né, de emergência, o que nós debilitamos lá para o nosso fluxo é, eu, enquanto enfermeira navegadora, vou estar no início da manhã, na emergência, né, acompanhando, se possível, a passagem de plantão. Se não, eu sei que tem um mapa dos pacientes, né, do dia, justamente para estar identificando pacientes elegíveis. Né? Então, a emergência, a porta de entrada, a bioimagem também, se eu tive exames naquela noite, naquele dia, identificar potenciais pacientes. E o internamento, né? O que a gente quer, justamente, além da identificação dos pacientes dentro da nossa instituição, é reter esse paciente na instituição. Né? Nós temos uma equipe médica presente, né? Tanto onco quanto hemato, ao longo de segunda a sexta do dia. Temos também o sobreaviso, é importante frisar, né? Noite e fim de semanas. Então, uma vez identificado um paciente, um potencial paciente, essa equipe deve ser acionada. E eu, enquanto enfermeira, por estar presente também na instituição e me deslocando, né, entre os setores, fazendo esse papel, sou um elo de ligação entre o paciente e a equipe médica. E aí, onde ir, né, como eu já falei, nosso fluxo foram elegidos 3 setores inicialmente, depois, com o decorrer aí da navegação, a gente pode identificar outros potenciais também setores, mas então, emergência, né, bioimagem, centro cirúrgico. Quando ir, né, então, assim, até a sensibilização da equipe médica de enfermagem, eu vou estar diariamente, né, fazendo essa navegação nesses setores para estar captando, né, possíveis pacientes elegíveis. E como eu já falei, a gente, além da passagem de plantão, né, eu vou ter o acesso, eu já tenho acesso ao prontuário, ao mapa de passagem de plantão, né, e por que ir justamente para identificar o paciente dentro da instituição e reter esse paciente na nossa instituição. E aí eu trouxe também um pouquinho, né, já que eu tenho enfermeiros, muitos pacientes, né, eu tenho esses dados, justamente os primeiros sintomas de câncer, 90% são negligenciados. As pessoas ignoram. E aí eu trouxe um pouco, né, do que a gente tem que estar atento de sinais e sintomas. Então, se é na história clínica, né, o paciente diz, eu ando muito cansado, venho perdendo peso, tenho sangramentos, alteração de ritmo, né, e hábito intestinal, alteração no calibre das fezes, dor urinar, uma dor de cabeça súbita que não passa, sonolência, né, febre, tosse, falta de ar. Então, isso tudo a gente tem que estar realmente atento. E aí, um pouco também dos impactos da navegação, né, positivos, tanto para o paciente quanto para a instituição, acho importante a gente frisar. Então, para o paciente, justamente, com a navegação, o que é que a gente tem? Um menor intervalo de tempo entre diagnóstico e tratamento. Uma vez colhido uma boa história clínica e feito o rastreamento com exames, sejam laboratoriais ou de imagem, e aí a gente identificando, né, esse potencial para o paciente, ele fica na instituição, né? Então, se chegar o paciente na emergência, o médico, por sua vez, de repente faz o exame de imagem, vê lá uma alteração, uma massa sugestiva, é só acionar, né? Estamos no 9º andar, temos um oncologista presente,
E ele já faz a avaliação, já faz o encaminhamento. E aí evita que esse paciente saia do hospital e busque outros serviços, né? E a gente tem também na rede, é importante salientar, o que a gente chama de linha verde, né? Justamente para que o paciente tenha acesso a todos os serviços disponibilizados na instituição, né? Não só o internamento. Então, ele vai, muitas vezes, entrar pela emergência. Isso vai gerar exames laboratoriais, de imagem, pode gerar um procedimento cirúrgico, né? Lá a gente faz a anatomia e o tratamento também dentro de nossa instituição. Hoje, no ambulatório, temos alguns convênios que não são credenciados, né? Com o Hospital Cardiopulmonar. Então, a linha verde engloba toda a rede. Mas é importante a gente salientar, a gente tem o apoio da concierge, né? da nossa rede. Ela procura manter o paciente na rede. Se tem um exame de imagem, a primeira opção é cardiopulmonar. Especialista também, consulta com especialista, é o centro médico da cardiopulmonar. Esse paciente só sai na linha verde, seja São Rafael ou Aliança, quando o convênio não é atendido, elegível na cardiopulmonar. Então, para o paciente, o impacto da navegação é o menor intervalo de tempo, né? Iniciar brevemente o tratamento, o aumento do acesso, como eu já falei, aos recursos disponíveis na instituição, a maior taxa de qualidade de vida, né, de sobrevida, a melhor adesão ao tratamento e a maior satisfação com a instituição, né? E o enfermeiro navegador, ele, além da captação no diagnóstico, ele também assessora esse paciente durante todo o tratamento, né, e o término também do tratamento. Por isso que a gente fala da linha do cuidado, né? Do início ao fim, o enfermeiro vai estar acessando esse paciente. E a instituição, as vantagens são a maior retenção, né, de pacientes na instituição, uma melhoria do processo assistencial, porque muitas vezes a gente identifica, né, o que é que pode ser melhorado nos processos, e aí é por isso que eu falei a questão da comunicação, né, com a equipe médica e de enfermagem, e o paciente tem uma experiência positiva, né? Nada melhor do que ele estar na instituição, que ele consiga fazer tudo ali no menor tempo possível e gerando a melhor resposta para ele. Ele realmente se sente acolhido, né? Essa é a questão do o cuidado centrado no paciente, é você identificar as necessidades do paciente e atender essas necessidades no menor tempo possível, né? E com qualidade. E aí a deshospitalização precoce também, né? Justamente para aumentar a rotatividade de leitos. E é isso. Fico aberta aqui a perguntas, sugestões, opiniões. Obrigado, Elô. Nada. Excelente apresentação. Pode